Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você um forte abraço, o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Esse é o melhor programa cultural e acadêmico e de cultura popular da nossa região. Esta é a edição e este programa. Hoje vamos falar de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, do mundo político e do mundo jurídico. E assim teremos também a boa música. É um espaço reservado para conversarmos do conhecimento acadêmico popular, assim como as atuações jurídicas e políticas do nosso povo. Eu sou Ricardo Alfredo. A você que está aqui da cidade e de toda a nossa região, muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Não esqueça, nos encontramos aqui na TV Câmara Mossoró e na grade TCM Telecom todos os sábados às 19 horas com diversas reprises do programa Memória Acadêmica Trajetória. Esse espaço e esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS. Essa academia é movida pelo sonho da interação das diversas academias e escritores, assim como a produção de cultura, grandes leitores, pensadores, futuros escritores. E para essa edição, que é especial do mês de fevereiro, o nosso convidado é o chefe da 34ª Zona Eleitoral, professor Bacharel Francisco Márcio de Oliveira. Francisco Márcio de Oliveira é mestre em Ciência da Computação pelas duas universidades, o ERN e o FESA, especialista em Direito Eleitoral pela Unisul e em melhoria do processo de software pela Universidade Federal de Lavras e Minas Gerais, com ênfase em Engenharia de Software, licenciado em Matemática, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, atuou como professor de duas faculdades, principalmente do Matecristen, tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Informação e Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: cálculo numérico, otimização combinatória e algoritmos. Na área de direito possui interesse e atua em direito público, incluindo direito processual civil, direito constitucional, direito administrativo e principalmente direito eleitoral e em conjunto o direito de informática. É servidor público da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, lotado aqui na cidade de Mossoró, como chefe da 34ª Zona. Além dessas entrevistas, temos uma diversidade de apresentação de vários vídeos do próprio TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e participação de pesquisadores e escritores. É só sentar, relaxar e assistir o melhor da nossa região e da nossa cultura. E a nossa primeira apresentação é o hino oficial da ACJUS, que tem letra e composição de Tony Moraes, arranjos de Gideão Lima, nas vozes soprano, o Elma Menezes, barítono, Dr. Paulo, contralto, Dani Melo, Marcos Lima faz o tenor. E em seguida, nós temos um vídeo totalmente especial, que é um convite para o lançamento do livro Hei de Vencer, da desembargadora doutora Maria Zeneide Bezerra. Vamos assistir esses dois vídeos e retornamos já. Colenda Academia, sobre a égide da pena
ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, que é no berço de um povo varonil. Tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais. Como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, que é no berço de um povo varonil. Tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais. Como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Bem, gente, nós recebemos aqui um convite especial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Ou seja, nas comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a Sejus, tem a honra de convidá-lo a se fazer presente à sessão solene especial em homenagem às mulheres moçoroenses e norte-riograndenses. Esse evento teremos a palestra da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, bem como o lançamento do livro Hei de Vencer, a trajetória vitoriosa da filha de seu Nilo e de Dona Estefânia, além de apresentações do grupo Encanto, nosso belo grupo Conjunto Coral. Ou seja, 8 de março, às 18 horas e 30 minutos, no auditório da Faculdade Católica aqui, Colégio Diocesano. A quem convida é o presidente da academia, professor Dr. José Wellington Barreto, e a sua vice-presidente da Sejus, que é Wanda Maria Jacinto. Tudo bem, gente? Vocês acabaram de assistir o belo hino oficial da Sejus e em seguida vocês viram o convite para o lançamento do livro da desembargadora doutora Maria Zeneide Bezerra. Estará conosco aqui na cidade de Mossoró com sua caravana de juristas, tanto da cidade como da região, como da nossa querida capital. Nessa sequência também de vídeos, nós temos a participação de um ex-aluno do professor Márcio, que é o nosso convidado de hoje, como eu disse para vocês no início, que é o Dr. Edilson Gonzaga
de Souza Júnior. Doutor Edilson Gonzaga de Souza Júnior já foi aluno de nosso querido convidado, professor Márcio. Vamos assistir o vídeo de doutor Edilson Gonzaga Júnior. Olá, meus amigos, confrades, confreiras da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, né? Especialmente hoje Ricardo Alfredo, né, que está fazendo a gravação do programa com um convidado mais que especial, o amigo Márcio. Márcio foi meu professor de informática lá no Instituto Federal, no IF. Na época era Epiferne, né, quando a segunda turma, mais ou menos aí, não vou nem dizer, deve fazer uns 15 anos, eu acho. E depois encontrei Márcio na Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi, quando já ensinando direito eleitoral, né? Lá eu me formei em direito lá na Faculdade Mater Christi e Márcio foi meu professor. Então Márcio é um amigo, um conhecedor tanto do direito eleitoral como também da informática de muito tempo, mas especialmente tive também a oportunidade de disputar algumas partidas de xadrez, né? Não sei se você sabe, Ricardo, mas Márcio é um excelente enxadrista, né? Então, Márcio é uma pessoa de bom coração, especial, excelente profissional, gosta do que faz e nas mais diversas áreas, e é uma satisfação imensa estar participando desse programa aqui e mandando um forte abraço para o amigo Márcio. Doutor Edilson, muito obrigado pela sua participação. A gente fica feliz aqui quando os atuantes dessa cidade, da região, ligam e informam que vão participar, que gostaria, porque conhece, faz parte da vida daquela pessoa em algum momento da história. Obrigado, Deus lhe abençoe. O professor Márcio também certamente vai ficar muito feliz. Muito bem, gente. Como eu disse para vocês no início, nosso convidado hoje é o chefe do TRE, da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró, a zona em que eu voto, em que eu estou lá, como dessa cidade eleitor, escolhendo. E estamos aí nos aproximando já, por incrível que pareça, o ano passa rápido, para mais uma eleição. Estamos com mais uma eleição chegando aí pertinho. O que eu costumo chamar da festa da democracia. O que a gente precisa defender. Não defender, sabe, para se autodefender. Não. Defender a democracia, porque na minha humilde opinião, desse matuto aqui que vos fala, a única coisa de sistema bom que temos no mundo é a democracia. Porque quando a gente parte para as ditaduras, para governos fechados, a gente vê o desastre. Com toda a dificuldade que a democracia tem, porque são homens que estão em processo de aperfeiçoamento como pessoa humana, a democracia é a melhor coisa. Viva a democracia, tanto no judiciário, como no político, como na educação. Educação precisa de democracia demais. Por isso precisamos de eleitores que votem no seu diretor. Escolham o seu diretor. O Estado já fez isso. O Estado entendeu que a democracia é fundamental e escolhe seus diretores para que rege suas escolas e suas instituições. Em breve teremos outra novidade também. Eu acredito que nós temos pessoas capacitadas no setor administrativo que são políticos e que elas entendem que a democracia tem que chegar em todas as áreas. Inclusive na área habitacional, onde nessa cidade nós temos ainda temos muita gente morando em favela, casas caindo aos pedaços, que é obrigação constitucional darmos moradia a todos. Saúde é outro assunto que ele vai trazer um médico aqui para discutir. Hoje, gente, estamos aqui com o professor Dr. Márcio, chefe da 34ª Zona Eleitoral. Seja bem-vindo, professor Márcio. Olá, pessoal de casa, estamos aí, à disposição, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, que eu sei suas tarefas são intensas. Professor Márcio, esse programa normalmente é assistido por algumas pessoas, principalmente por professores que retiram para fazer algumas apresentações que é muito justas. Dito isso, nos conte um pouco da sua infância e da sua trajetória educacional, já que o senhor é um cearense de Tabuleiro do Norte, não é isso? Primeiro, Ricardo, agradecer aí ao doutor Edilson, né? Se é professor, sabe que é sempre muito bom a gente ver um aluno, um ex-aluno que passa para a vida profissional e se torna também um brilhante
profissional, né? A gente sente um pouco no aluno como se fosse um filho, né? O doutor Edilson é um brilhante profissional da área e agradeço aí pelas palavras. Eu sou cearense, Ricardo, mas estou no Rio Grande do Norte, especificamente em Mossoró, há muito tempo. Eu chego até a dizer que eu já sou mais moçoroense do que de lá, né? Eu nasci aqui no interior do Ceará, Tabuleiro do Norte, fica daqui a 110 quilômetros, lá é sertão, né? E vim para Mossoró a primeira vez em 89, passei um tempo aqui na Casa do Estudante de Mossoró, sou egresso daquela casa, vim estudar matemática na Universidade do Estado. Hoje eu passo aqui, eu digo assim, quando eu vim para cá nem tinha Avenida Leste e Oeste, a gente tudo subia para o alto pela Presidente Dutra, né? A gente ficava ali na subida da ponte esperando carona para ir para o UERN, no período da noite. Também acho que hoje é até clichê a gente dizer assim, aquela fase de infância muito pobre, né, muito difícil, uma família de 7 filhos, aquela dificuldade, mas assim, sempre na ideia de trilhar um caminho por intermédio, por meio da educação, né. E aí nesse sentido, eu com alguns irmãos viemos para Mossoró atrás de construir a vida e terminamos por aqui, alguns pelo Ceará, vencendo na vida, né? Por exemplo, aqui eu me casei, construí família, tenho 3 filhos que são moçoroenses. Você tem uma ideia? Eu sou cearense, vim para cá, hoje meus filhos que nasceram aqui foram para o Ceará. A gente, na trajetória da vida, dá esses reveses, né? E aqui tanto eu construí minha carreira acadêmica como profissional, né? Morei alguns anos em Natal, mas terminei fixando aqui. Pra você ter uma ideia, eu já tenho, entre idas e voltas, eu já tenho mais de 30 anos residindo aqui em Mossoró, né? Então, tenho aí esse tempo todo de vida. E ensino médio, ensino fundamental lá, praticamente toda a minha carreira de ensino superior, pós-graduação, mestrado, eu construí aqui nas universidades de Mossoró. Dei aula aqui nas instituições privadas de ensino, tanto a Mater Christi como a UNP, na Unirb, que foi quem adquiriu a Mater Christi posteriormente, universidades em pós-graduação também, ministrei várias disciplinas em universidades aqui, cursinho, né? No tempo que o pré-vestibular eu também ministrei muitas aulas aqui, enfim. Na docência eu trabalhei bastante na iniciativa privada e no serviço público eu estou aqui no TRE desde 99. Para se ter uma ideia, Ricardo, o TRE, eu sou o servidor do quadro mais antigo no interior do estado. Não havia em 99 servidores do quadro no interior do estado e eu fiz o trajeto de vir até o interior do estado, permaneci aqui desde então. Quer dizer, hoje eu tenho 27 anos aqui, uma carreira de 25 anos, né, em Mossoró, fazendo as eleições municipais e as eleições estaduais. Muito bem. Professor Márcio, e seus pais? Fala um pouco dos seus pais. Ricardo, meus pais são, para você ter uma ideia, são potiguares. Eles são ali daquela região de Rodolfo Fernandes, Severiano Melo, né, interioranos, e na dificuldade da vida terminaram migrando, né? Migrando em direção ao Ceará. Meu pai é um homem muito rude, de pouca, até dizendo assim, de pouca visão, nunca estudou, analfabeto. Minha mãe sempre teve uma visão assim de colocar a gente mais em relação aos estudos, né? Terminaram separando, minha mãe ficou com os 7 filhos e que foi quem realmente sustentou ali a família toda no que era possível, né? Pra você ter uma ideia ali, 1980, minha mãe segurou uma prole aí de 7 meninos com o que era possível naquela época trabalhar. Pra você ter uma ideia da dificuldade que ela suportou. E foi uma heroína aí, tocou tudo para frente, né? Meu pai sempre trabalhou no serviço de jogo do bicho, tanto é que a gente chamava ele de Manel Cambista. Vendia jogo do bicho ali na rua, no centro da cidade. E minha mãe foi para a área de saúde, foi técnico de enfermagem no interior durante muitos anos. Meu pai é falecido há algum tempo, né? E minha mãe ainda hoje trabalha com saúde, já aposentada, né?
terminou tendo uma educação formal, com o tempo ela estudou, fez técnico de laboratório, técnico de enfermagem, mas assim, com pouco letramento. Tanto é que minha mãe foi ter letramento ao longo do tempo. Naquele tempo você exercia as profissões sem ter estudo, até porque no interior não tinha profissionais formados, né? Pra você ter uma ideia, Ricardo, você que é um professor formado, eu com 16 anos eu dava aula, porque no interior não tinha professor formado. Por exemplo, lá em Tabuleiro, aqueles alunos melhorzinhos em matemática, aí ele puxava o cabo para dar aula na 5ª série. Então, quando eu entrei no ensino médio, eu disse, rapaz, você é bom em matemática, vamos dar aula ali na 5ª, porque não tinha professor com formação na área. E assim, não era só eu via vários colegas que tinham uma boa formação e boa didática sendo levada por conta da ausência de profissionais no interior, né? E meus pais não tiveram essa formação, né? Mas assim, minha mãe teve a ideia também de impulsionar os filhos para esse estudo. Por exemplo, eu tenho uma irmã aqui que é professora da UERN, que tem o máximo de formação que a gente pode ter, é pós-doutora na área da educação, né? E por conta disso, desse incentivo que nós tivemos de correr atrás da educação formal. Tudo bem, Márcio. É uma bela história, né? Uma pessoa que veio, filho dos potiguares, já conhece a nossa região toda, nasceu em Tabuleiro Grande do Norte, cearense, família humilde. Isso é uma lição. Isso é uma lição para você estar em casa me assistindo. Você pode vencer na vida. O professor Márcio apresentou o caminho. O caminho de vencer na vida é estudando. Você está nos ouvindo? Se dedique, estude, obedeça a papai e mamãe, busque a Deus, estude. Você consegue, assim como o Márcio, de repente ser o novo diretor de um TRE daqui no Rio Grande do Norte, só através da educação. Não tem outro meio. Com a educação você passa num concurso. Isso eu lhe garanto. Tudo bem, Márcio. Nós falamos um pouco sobre seus pais, sua infância, sua educação, sua graduação. Márcio, o mestrado para você. Fala um pouquinho desse mestrado na área de informática, não é isso? Nos fale um pouco sobre ele, da sua luta. É interessante, Ricardo, até sempre quando eu falo da minha formação, que ela é eclética, né? Você viu que eu tenho formação em Direito, em Matemática e Informática. Eu sempre tive um apego muito grande às ciências exatas, né? E tinha até sempre tive facilidade em aprender matemática, aprender outras áreas. Quando eu comecei a estudar, nem havia computadores. Eu tenho uma certa idade e não havia realmente no interior nenhum computador que a gente pudesse mexer. Quando começaram a aparecer essas máquinas, eu fui me apaixonando por elas, né? E realmente, à medida que eu pude ter acesso, porque nem acesso mesmo a mexer a gente tinha, eu fui gostando delas. Quando eu entrei no TRE, eu praticamente fiquei trabalhando com computadores, né? Mesmo eu fui trabalhar um tempo na capital, e aí eu fui desenvolvendo. Então pronto, eu fiz uma pós-graduação em desenvolvimento de software. Quando eu vim trabalhar em Natal, eu tive a oportunidade de estudar Direito. Mas assim, Direito para mim nem era um desejo muito forte, mas como eu fazia parte de um órgão judiciário, eu tive vontade de fazê-lo. E também me apaixonei pela ciência social, né? Então fiquei aí dividido entre esses dois mundos, né? O estudo da informática avançou ao mesmo tempo em que eu estudava Direito, então eu passei a militar aí entre essas duas ciências de forma forte. Então eu hoje me considero um estudioso do Direito ao mesmo tempo que eu estudo a informática, mas não assim de forma mais científica, acadêmica, como eu estudo Direito. Para mim a informática ela é muito do ponto de vista prático, de você achar as soluções, de você colocar a máquina, do ponto de vista prático, a serviço do que eu faço, das instituições que eu trabalho, né? Hoje eu tenho, por exemplo, esse ano eu completo 30 anos de serviço público, no serviço burocrático e por exemplo, eu busco muito produtividade. Eu trabalho muito na ideia de que nós, como servidores, temos que potencializar o serviço que está à disposição da comunidade. E nós vemos, por exemplo, que os serviços governamentais, eles têm sido muito mais ágeis com a colocação da informática à disposição da população. A Justiça Eleitoral é uma prova disso. Hoje, qualquer serviço eleitoral, você chega lá, você é atendido de pronto.
Você não tem demora. Se você não quiser ir ao eleitoral, praticamente você resolve tudo pela internet. A não ser que você precise coletar biometria, que aí não tem como eu coletar isso pela internet, né? Então, assim, a informática, ela vem servir para mim no sentido de potencializar o que eu coloco como servidor público a serviço da população, né? E também entender o mundo. Eu acho que hoje ninguém consegue compreender o mundo direito se não conseguir compreender minimamente tecnologia. Verdade. Né? Verdade. Hoje a gente vê a própria Justiça Eleitoral discutindo inteligência artificial, deepfake. São coisas que, se você não compreender minimamente, você está excluído digital. Hoje a gente fala analfabeto funcional, analfabeto letrado e o analfabeto digital. É verdade. Se você não entender minimamente disso, você está fora até do mercado de trabalho, é verdade. Mas o professor Antônio Clóvis foi seu aluno e também foi companheiro seu no Mata Cristo como professor, nos mandou um vídeo comentando sobre sua participação. Ele é o vice-presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Vamos assistir ao vídeo, professor Antônio Clóvis, e a gente retorna e encerramos o primeiro bloco. Olá, minha saudação aos confrades e confreiras da ACEJUS e das academias afins. Minha saudação para esse apresentador, esse grande Ricardo Alfredo, que vem levando com maestria esse programa, apresentado aqui na TV Câmara, que a gente tem que dar a nossa saudação também à TV Câmara pela iniciativa de promover um trabalho tão especial como é esse, de levar conhecimento ao povo de Mossoró e do estado do Rio Grande do Norte. Hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso entrevistado, não é isso, Ricardo? Que é o Francisco Márcio. Francisco Márcio, eu conheço. Quando você me convidou para falar sobre ele, o Dr. Ricardo Alfredo, eu até ri um pouco, porque Francisco Márcio Oliveira, como queiram, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele foi professor comigo na Faculdade de Ciências e Tecnologia Mata Cristo, foi meu companheiro lá na Mata Cristo, e ele, com o seu direito eleitoral, que ele domina como ninguém, sempre passou com maestria para todos os seus alunos e para toda a comunidade em geral. Hoje, Ricardo, nós estamos vivendo um momento bem especial, um momento sui generis, ou seja, temos a oportunidade de ver, de nos deliciarmos com as palavras do Márcio, mas também é a questão de nós estamos às vésperas de um período eleitoral. E eu digo assim, com muita propriedade, com muita tranquilidade, que a ACEJUS, que você, Ricardo, como sempre, acertou na mão em trazer, numa época dessa, numa época de pré-campanha, trazer uma pessoa do gabarito de Márcio Oliveira para ser entrevistado. Márcio é uma das pessoas que entende como poucos os caminhos do direito eleitoral. E o direito eleitoral, como nós estamos em período de pré-campanha, ele é muito dinâmico mesmo. Por que é dinâmico? Porque as resoluções de tribunais, eles se sobressaem sobre isso. O pessoal fica até, às vezes, cria uma expectativa muito grande diante das resoluções. E agora mesmo, nós temos a decisão do TSE que trata da inteligência artificial, que vai ser muito utilizada, viu? Vai ser muito utilizada aqui nessa campanha. Então, ninguém melhor do que Márcio para falar sobre isso. Ninguém melhor mesmo, certo? Para falar sobre a questão da inteligência artificial na utilização da campanha, que o TSE já decidiu ontem sobre isso, já se debruçou sobre o tema, disso. Pronto, hoje mesmo também estava falando, não o TSE, mas o STF já se pronunciou sobre a questão das nominatas. Então, ninguém melhor que é para a ACEJUS trazer aqui para falar sobre esses temas do que o meu amigo Márcio Oliveira.
Porque Márcio, realmente, ele entende tudo e mais um pouco de direito eleitoral. Então, para mim, o Ricardo, doutor Ricardo Alfredo, você trazer Márcio aqui é de uma grande alegria. De uma grande alegria mesmo, e é satisfação minha. Por quê? Porque eu, com certeza, vou aprender muito com ele. Já aprendi do passado, mas preciso me reciclar. E no momento que você traz o Márcio para ir, vai ser um programa que não só os acadêmicos devam assistir, mas toda a comunidade que estejam metidos nesse teatro de eleição, assistir e colocar em prática, porque o que o Márcio vai dizer vai valer muito a pena. Seja bem-vindo, meu amigo Márcio, um abraço bem grande, faz tempo que eu não lhe vejo, viu? Um abraço bem grande, mas eu lhe acompanho sempre nos tribunais da vida, e hoje em dia com essa situação da questão da informática e tudo, de tudo ser videoconferência, então a gente consegue ver você em todo canto, mas eu estou com saudade de dar um abraço. Você é um cara que mora no meu coração, Márcio. Eu aprendi muito com você, eu quero agradecer muito, porque eu aprendi muito com você, certo? E parabenizar a Sejus, porque a Sejus, nesse início de ano, está trazendo uma pessoa que nem você. E a Sejus, na sua programação, vai ser, esse mês de março, vai ser repleta de programação, viu? Principalmente uma comemoração do Dia Internacional da Mulher. Porém, a gente está falando aqui sobre o programa de agora e estamos falando de Márcio, que tem muito a contribuir. Seja bem-vindo, Márcio, e a gente espera também você para visitar a nossa Sejus. Eu sinto falta de você nas nossas sessões. Um abraço, meu amigo. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Tudo bem, gente, estamos de volta aí com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Para você que ligou sua TV agora, o nosso convidado especial de fevereiro é o chefe da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró, professor Dr. Márcio, está aqui conosco. Primeira parte, a gente falou um pouco sobre a vida pessoal dele, sua trajetória, sua família, alguns amigos e também companheiros de trabalho da educação. Antônio Clóvis, Edilson, que foi seu aluno também, comentou um pouco. Tudo bem, gente, vamos iniciar com 2 pequenos vídeos sobre o TRE. O primeiro é justificativa eleitoral e o segundo é cadastro de voluntário. Vamos ver esses 2 videozinhos e a gente já retorna com o Márcio. O eleitor que deixou de votar no segundo turno por estar fora de seu domicílio eleitoral e não justificou a ausência, poderá apresentar a justificativa até o dia 27 de dezembro.
Já quem faltou ao primeiro turno deve regularizar a situação até o dia 6 do mesmo mês. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. A justificativa deve ser apresentada em qualquer cartório eleitoral do país. Para isso, o eleitor deve preencher o formulário de justificativa, que pode ser obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais. O documento também pode ser baixado no site do Tribunal Superior Eleitoral. Para preencher o formulário, é indispensável que o eleitor tenha o número do título. Além do requerimento devidamente preenchido, ele também terá de apresentar um documento com foto. Quem não justificar fica impedido de tirar passaporte, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, tomar posse neles e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. A Justiça Eleitoral está cadastrando voluntários para trabalhar como mesário no dia das eleições. Há vantagens para você que decidir dedicar o seu tempo no dia mais importante para a nossa democracia. Os mesários são peças fundamentais para a realização das eleições. No Rio Grande do Norte, todas as 69 zonas convocam mesários voluntários. O cidadão que deseja contribuir com a democracia do nosso país pode se cadastrar pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte ou pelo aplicativo e-Título. No dia da eleição, a gente precisa de pessoas dispostas, né, a trabalhar, a contribuir, para que a gente tenha um mínimo de complicação ou problema possível. Não pode ser mesário voluntário, servidor da Justiça Eleitoral, candidato e parente até segundo grau, incluindo cônjuge, membro de diretório de partido político, autoridade, agente policial e funcionário no desempenho de cargo de confiança do Poder Executivo e eleitor menor de 18 anos. A adesão ao voluntariado para serviços eleitorais garante ao cidadão algumas vantagens. Nós temos vantagens diretas e indiretas. Quem é mesário na eleição ganha isenção em concurso público no estado do Rio Grande do Norte. Se for universitário, o TRE-RN possui convênio com várias faculdades, as maiores de Natal, do estado, que o trabalho de mesário ele conta como atividade extracurricular na faculdade. Os mesários voluntários podem atuar em 5 funções: presidente, primeiro e segundo mesário, primeiro secretário e supervisor de local de votação. Todos, independente da função, passam por capacitação pela Justiça Eleitoral antes do dia das eleições. Até 2018, nós tínhamos treinamentos à distância, através de EAD, que o TSE fornecia, e além disso nós tínhamos também treinamentos presenciais, onde o cartório ele cria algumas turmas e na própria convocação já informa que em tal dia aquele mesário irá passar por um treinamento presencial. Muito bem, a gente viu 2 vídeos aí, são belíssimos do TRE, vídeos curtos, que traz uma grande orientação, já que o nosso tema de hoje é conversação sobre o TRE aqui da cidade da bela e quente Mossoró. Professor Márcio, eu tenho aqui algumas perguntas, são muito semelhantes às perguntas que o TRE recebe no dia a dia, mas é bom aqui porque esclarece já um grande grupo. Por exemplo, como saber se fui convocado para atuar como mesário ou como obter a lista de convocados da minha cidade? Ricardo, o mesário é um serviço obrigatório, né? No Brasil é um dos poucos serviços que ainda é considerado obrigatório quando há convocação por parte do Estado. Essa convocação ela sai ali 60 dias antes do pleito. A eleição ela ocorre no primeiro dia de outubro, que é entre 1º e 7 de outubro, o primeiro turno. Então essa convocação ela sai na primeira semana ou na última semana de julho, ou na primeira semana de agosto, é quando sai a convocação oficial. Há uma publicação no órgão oficial de cada estado. No estado do Rio Grande do Norte, nós temos o Diário da Justiça Eletrônica, no site do TRE, em que é feita essa convocação. Até alguns anos, nós usávamos os serviços dos Correios para comunicar ao mesário. Hoje, um padrão do Rio Grande do Norte é nós fazermos essa convocação por meio de aplicativos de mensagem ou comunicação telefônica.
Ou seja, o mais comum é nós usarmos o WhatsApp. Entra em contato com o mesário ou a mesária, com o eleitor, naquele número que ele deixou no cadastro eleitoral. Todo eleitor, quando vai fazer a inscrição eleitoral, ele deixa um número de telefone, né? Nós temos nos antecipado, praticamente é um padrão dentro do Rio Grande do Norte, que a essa altura, nossos colegas servidores já estão entrando em contato individualmente, querendo saber da disponibilidade. Para nossa sorte, Ricardo, você é um dos nossos voluntários, nós temos tido ao longo dos anos um grupo de pessoas voluntárias que querem participar, né? Eu lembro que eu cheguei aqui para trabalhar, minha primeira eleição foi em 2000, as pessoas vinham obrigadas, gente reclamava, brigava, dava até confusão para trabalhar. Hoje, na 34ª Zona, nós praticamente trabalhamos com um grupo de praticamente 100% de voluntários. Então, pouquíssimas pessoas são realmente nomeadas por força dessa obrigação. Então, é o quê? Consultar o site do TRE ali, a partir de 7 de agosto, né? Entrar em contato com o cartório eleitoral da sua zona, que também tem a obrigação de prestar essa informação, ou comparecer até o cartório eleitoral para saber se está convocado. Qualquer servidor do cartório, por telefone, tem condições de lhe dar essa informação, se você está ou não convocado. Você falou em voluntário. Márcio, uma dúvida de quem... A maioria dos alunos acima de 18 anos, lógico, estão já na universidade. Eu primeiro cheguei com 16 e pouco, muito jovem, aqui nas faculdades de Mossoró. E eles às vezes querem participar, porque a participação entra na base curricular do aluno. O que fazer para ser voluntário? O que é que eu posso fazer se eu quero ser voluntário? Olha, cara, é até importante você tocar nesse tema, porque assim, não é só a questão curricular. Hoje, quem é mesário, ele tem isenção em alguns concursos, por exemplo, hoje você tem concurso municipal, concurso em vários estados, vários municípios, você tem isenção. Quem participa 2, 3 pleitos tem essa isenção. Então, você participando do pleito como mesário, você vai lá, recebe uma declaração da entrada e não vai pagar a taxa de concurso, né? Você também tem direito a 2 dias de folga por cada dia trabalhado, certo? São, por exemplo, 2 benefícios. Então, isso aí tem atraído também esse voluntariado, né? Como é que se faz para se inscrever? O site do TSE tem um link, você procurar lá Mesários, Tribunal Superior Eleitoral. Se você procurar Mesários, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, tem o link. Você pode enviar um e-mail para a sua zona eleitoral. O padrão em todos os TREs do Brasil é assim, ZE de zona eleitoral 034, por exemplo, a minha zona, arroba, e o seu tribunal. O telefone de contato de sua zona, você entra no site do tribunal hoje, todas essas informações estão disponíveis. Então, assim, é muito fácil. E outra coisa, nós estamos à disposição para receber esse voluntário de qualquer forma. É só você querer ser voluntário que nós vamos estar lá coletando sua informação e deixando isso registrado em nossos bancos de dados. Tá certo? É muito simples. Você vai ser muito bem atendido, né, quando você quiser se inscrever como voluntário. Tudo bem, professor Márcio, agora acontece o contrário. Casualmente, já ouvi que na 34ª Zona, quase todo mundo é voluntário. Mas se acontecer da pessoa for convocada e ele estiver impossibilitado de comparecer, o que é que deve ser feito? Pronto, Ricardo, existem alguns meios, né, de você fazer essa comunicação. Primeiro, o ideal é que se for algo que ocorra de forma antecipada, que você peça a substituição. Então você tem um motivo justo, por exemplo, você tem um atestado médico que ocorreu antes, então você vai lá no TRE ou pelo WhatsApp que a gente coloca à disposição ou por e-mail, encaminha esse atestado médico para que a gente tente substituir, né? Se ocorrer, por exemplo, no dia ou de uma forma que você não possa comunicar, você tem 30 dias após o pleito para encaminhar uma justificativa. E aí é importante que a pessoa entenda uma coisa. Primeiro, você não deve deixar documento com a mesa receptora de votos no dia da eleição.
Por quê, Ricardo? No dia da eleição, você já foi mesário, você sabe, há um fluxo muito grande de coisas, então aqueles documentos às vezes são perdidos. E não é a instância correta, porque o mesário ali, ele está para receber voto, para receber outros documentos. Então, considerando que você tem 30 dias, pegue seu comprovantezinho, vá ao cartório eleitoral, entregue, faça um requerimento e receba uma cópia do documento que você deu entrada, tá certo? 30 dias, você tem 30 dias para encaminhar essa justificativa, tá certo? Agora, não pode simplesmente você ligar para o cartório e dizer que não foi por isso. Você tem que encaminhar um comprovante dessa justificativa, tá certo? Caso não vá, você pode pagar a multa correspondente a essa ausência. Essa multa, ela pode ir de R$ 17,50 a R$ 350, a depender da forma como você se porta dentro do processo e da condição financeira da pessoa. Verdade. Ricardo, você sabe que em direito é ponderado justamente essa condição. Se você for uma pessoa que não tem condições financeiras, provavelmente vai ser fixado no valor mínimo. Se você se portar dentro do processo de forma a evidenciar a sua boa-fé, vai ser fixado no valor mínimo. Agora, se você for ao processo e disser que não foi porque não quis, que não tem juiz que obrigue você a pagar, ele vai normalmente fixar isso num patamar maior. Então, assim, são essas condições. Se você não pagar e disser que não vai pagar, você vai ficar com uma restrição no seu cadastro eleitoral e vai ficar sem obter quitação eleitoral até que você pague essa multazinha que vai ficar registrada em seu cadastro. Mas para esclarecimento público, né, a gente está falando de eleições, nós temos atribuições que a 34ª Zona determina antes, durante e depois do processo eleitoral. Por exemplo, antes um pouco e no processo eleitoral, quais são as atribuições dos mesários? Pronto, Ricardo, o processo eleitoral, a votação mesmo, né, o ato do eleitor ir até a sessão eleitoral e votar, ela é praticada no que a gente chama de sessão eleitoral, né? Para cada sessão eleitoral, ela tem uma mesa que é responsável por, como se fosse a gestão, a organização daquele local. Hoje ela é composta por 4 pessoas, é um presidente, 2 mesários e um secretário, que genericamente nós chamamos de mesários, né? Apesar de haver essa divisão, cada pessoa, cada função dessa dentro do processo tem funções específicas previstas no Código Eleitoral. Para você ter uma ideia, ela é de 1965. Ele vai dizer que essas pessoas têm as atribuições. Por exemplo, o presidente da sessão, ele é a autoridade dentro daquela sessão. Ele é a pessoa responsável por manter a ordem, por receber o eleitor, por autorizar o eleitor a ir até a cabine de votação. Ele é quem vai decidir pela identidade do eleitor. Por exemplo, eu chego para votar, se houver dúvida quanto à minha identidade, o presidente ele pode decidir se está devidamente comprovado ou não. Se ele entender que não está comprovado, ele pode me impedir de votar fundamentadamente. Então, assim, ele é uma autoridade ali dentro. Pra você ter uma ideia, Ricardo, o Código Eleitoral diz que é um crime qualquer autoridade que não seja o juiz eleitoral atuar dentro da sessão acima do presidente da mesa. Olha o que ele está dizendo. Um delegado, um promotor, qualquer outra pessoa que não seja o juiz eleitoral intervir na sessão eleitoral sem ser o presidente da mesa, ele pode estar cometendo um crime. Pra você ter uma ideia da importância da autoridade do presidente no âmbito daquela sessão eleitoral. Então, assim, são bem definidas essas funções. Os 2 mesários, em geral, eles ficam na mesa fazendo conferência de documentos, coletando assinaturas, e o secretário, principalmente, a função dele é na entrada identificar o eleitor, organizar a fila, preencher a ata da sessão ao final. Você sabe que durante o processo todo mundo mistura as funções ali dentro, né? Até porque você não passa o dia inteiro parado num canto só, você vai almoçar, alguém sai, vai tomar uma água, né? Porque são de entre 8 e 17 horas, dá 9 horas de trabalho ininterrupto, às vezes demora um pouco no final, mas assim, há essas funções bem definidas, né? Eles têm que tocar a eleição, o processo de coleta de votos o dia inteiro, a responsabilidade por receber o material de votação, de abrir a urna de votação, de colocar no local,
né, por exemplo, coletar a biometria para poder liberar a sessão para o eleitor, decidir as questões que ocorram durante a votação, ao final, anotar na ata todas as questões que ocorrerem, fechar o material e encaminhar até a Justiça Eleitoral para fim de apuração e totalização ao final. Então, assim, efetivamente, quem faz a votação acontecer são os mesários. Porque seria impossível para mim, Ricardo, em Mossoró, a 34ª zona, nós temos 41 locais diferentes. Nesses 41 locais, eu tenho hoje 263 sessões eleitorais. É muita coisa. 263 vezes 4, eu tenho cerca aí de 1.100 mesários trabalhando Mossoró afora. Como é que a Justiça Eleitoral, com seus servidores, faria isso funcionar? Então, assim, você imagina humanamente impossível. Você imagina que a eleição é o quê? Aqui no município é juiz, promotor, servidores, mesários, é uma rede de pessoas, né? Um formigueiro de pessoas funcionando para que tudo dê certo. Uma dúvida, Márcio, também do nosso público, né? Sempre surge essa dúvida. Se a pessoa pode votar aos 16 anos, isso é uma dúvida geral de todo mundo. Porque o voto aos 16 anos não é obrigatório, a partir dos 18 que é. Mas se ela pode votar aos 16 anos, então, ela pode ser convocada para ser mesário? Não, não pode. É uma das questões que o mesário ele tem que ter 18 anos completos. Então, isso é... Isso aí está na legislação. Fato. Às vezes ocorre, você sabe, o cara pode ser convocado na fila. Aí o mesário não se atenta e convoca. A idade. Né? Mas aí, isso aí é uma falha do processo. Não tem como a gente no cartório eleitoral saber que alguém de 16 anos foi convocado. Mas, pela legislação, ele não pode ser convocado. Muito bem, Márcio. Estamos chegando aqui, é rápido demais o programa. Estamos chegando ao final do segundo bloco, encaminhando para o terceiro. Há também mais 2 videozinhos do TRE, são vídeos pequenos. O primeiro que é biometria, a gente vai falar no próximo bloco. E o segundo vídeo, bem interessante também, é o prazo da justificativa eleitoral, foi dito aqui pelo professor Márcio, tá bom? Ficamos com esses 2 vídeos e a gente retorna já para o terceiro bloco. Vamos só tomar uma aguinha comigo. Biometria é um método para reconhecer o indivíduo a partir de suas medidas biológicas. Existem muitas formas para identificar as características de cada pessoa. A geometria das mãos, as impressões digitais, o reconhecimento da face, da íris e da retina, a assinatura. Tudo isso é importante para que a pessoa seja reconhecida em sua individualidade. Assim como a assinatura é uma marca pessoal, não existe uma impressão digital igual a outra. O eleitor apresenta a sua digital, o software analisa as minúcias dessa digital, verifica com o banco de dados, havendo a coincidência, a urna automaticamente é liberada. Há uma melhoria significativa de credibilidade, de segurança no processo de identificação do eleitor. Esse cadastramento é feito por meio de uma convocação da Justiça Eleitoral, utilizando basicamente a revisão do eleitorado, que já é um instituto previsto em lei, onde o eleitor tem a obrigatoriedade de comparecer e apresentar a sua documentação diante da Justiça Eleitoral. Aproveitando esse instituto, nós inserimos nessa apresentação do eleitor obrigatório o cadastro e o registro de seus dados biométricos. Hoje, a biometria tornou-se um instrumento de segurança indispensável, que serve para distinguir se determinada pessoa não está se passando por outra. A urna eletrônica com a identificação biométrica começou a ser utilizada nas eleições municipais de 2008. Nas eleições gerais de 2010, chegou a 60 municípios em 23 estados, quando mais de 1 milhão de eleitores usaram a nova tecnologia na hora de votar.
A segunda etapa da revisão do cadastramento biométrico do eleitor foi iniciada em 2011 e concluída em abril de 2012. Mais de 7,5 milhões de eleitores de 295 municípios de 24 estados já poderão votar nas eleições municipais de 2012 por meio da identificação biométrica. A intenção da Justiça Eleitoral é que, até 2018, todos os eleitores brasileiros sejam identificados pelas impressões digitais na hora de votar. Eu sou uma testemunha da evolução do sistema eleitoral do Brasil. Antes era cédula, depois foi urna eletrônica, agora é urna digital. Nosso voto agora vai ser muito mais seguro. Ninguém vai ter mais o perigo de votar no meu lugar, né? Você ter o próprio direito de exercer a sua cidadania. Muito bom, né? Mais seguro, né? Para todos. Tira todos os dados completamente, então não acho que vai ser muito difícil ter fraude. Saiba mais sobre a revisão eleitoral para biometria, o novo meio de identificação na hora de votar, no site do Tribunal Superior Eleitoral. O endereço é www.tse.jus.br/biometria. O cadastro eleitoral fecha dia 8 de maio e você tem até lá para tirar o título ou regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. Para resolver tudo isso e poder votar nas eleições municipais, acesse aí o site do seu TRE. Neste ano serão eleitos prefeitas e prefeitos, vices, vereadoras e vereadores. O primeiro turno será dia 6 de outubro. Justiça Eleitoral, voz da democracia. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito ou prefeita e vereadores. É no município que você tem mais possibilidade de exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas relacionados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são exercidos pelos municípios, mesmo que o programa seja estadual ou federal. Além disso, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de hoje podem ser líderes estaduais ou nacionais nas próximas eleições. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu prefeito e dos seus vereadores. Tudo bem, gente, estamos de volta aqui. Você que acabou de ligar a sua TV, hoje, nas nossas edições especiais de fevereiro de 2024, estamos com o professor Márcio, que é chefe da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró. Professor Márcio, a gente assistiu 2 videozinhos de TRE, um que falava em biometria e o segundo que falava sobre a justificativa eleitoral. Fala um pouquinho sobre a justificativa eleitoral no caso do eleitor. Pronto, Ricardo, o Brasil, o voto é obrigatório, né? Não vamos nem discutir se isso é correto, justo ou não. Feliz ou infelizmente, a Constituição diz que o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. E aí vai colocar algumas condições de facultatividade, quem está doente no dia da eleição, quem está fora do seu domicílio, e aí essas pessoas que têm possibilidade de facultatividade, eles têm um prazo, passou a eleição, eles têm um prazo de 60 dias para apresentar essa justificativa, né? E aí são colocadas algumas situações. Primeiro, você está fora do seu domicílio no dia do pleito. É possível fazer essa justificativa já no próprio dia do pleito. Como? Você se dirige a qualquer sessão eleitoral do local onde você está, preenche o formuláriozinho de justificativa e entrega à mesa receptora de votos. Ele vai lançar na própria urna, faz a justificativa, ali já está resolvido. No mesmo dia da eleição, por meio do aplicativo e-título. O TSE tem incrementado essa forma até como meio de facilitar a vida do cidadão. Você entra no formulário e-título, ele identifica a sua localização, você submete e aí essa justificativa é recebida por nós. Algumas eleições, as primeiras deu problema, ultimamente já está regularizado.
Por meio do acesso ao site do TSE também é possível submeter essa justificativa no dia do pleito. Passou o dia do pleito, o eleitor ou a eleitora tem 60 dias para fazer essa justificativa se estiver no Brasil, né? Como é que faz isso? Aí dentro desse prazo, Ricardo, ele tem que levar um comprovante do motivo. Isso é uma das coisas que mais tem pegado com relação à justificativa, né? Por quê? Porque às vezes o eleitor vai ao cartório dizer que estava fora do domicílio, mas não tem mais uma justificativa. Ou então que estava doente, mas não tem mais um comprovante, né? Então, passou do dia da eleição, você tem que apresentar um comprovante do motivo que levou você a não fazer essa justificativa no dia do pleito, né? E aí também pode ser feito pelo sistema do TSE, juntando esse comprovante, né? A gente recebe muito pelo sistema do TSE. O cara diz assim, eu estava fora do domicílio, aí posta uma foto na praia. Normalmente é rejeitado, porque eu não tenho como saber, né? O cara diz, mas Mossoró não tem praia. Sim, mas como é que eu vou saber que aquela praia é no dia da eleição? Então, você tem que ter alguma coisa para fazer essa comprovação, né? Dentro dos 60 dias. Uma outra forma, assim, quem está no exterior você tem 30 dias a contar do dia que você retorna ao Brasil. Então, por exemplo, você está no exterior no dia da eleição, você tem os 60 dias que todo mundo tem, e se você voltou ao Brasil depois desses 60 dias, você vai ter 30 após retornar ao Brasil. Professor, eu não quero justificar. Você tem um procedimento de pagar a multa. Muita gente confunde, Ricardo, pagar a multa com justificativa. Se você quer pagar a multa, você não está justificando, você está regularizando a sua situação mediante pagamento de multa. Professor, quanto é? R$ 3,51. Você diz assim, eu não gosto de dar dinheiro ao governo. Tudo bem, é um direito seu, justifique. Agora, também não é um valor que vá causar um transtorno grande. Ou deixar você pobre. Se você disser assim, eu não quero quebrar cabeça com justificativa, procurar documento, entra no site do TSE, coloca seu título, ele diz o valor da multa, você paga por Pix, gera o QR Code e você paga, é instantâneo. Não Pronto. tem dificuldade não. Mas entende, isso aí é o mesmo efeito da justificativa, só que a gente chama tecnicamente de quitação mediante pagamento de multa. É a mesma coisa, certo? Mas só para a gente diferenciar, para não dizer que é justificativa também. Justificativa, 60 dias. Passou os 60 dias, você não quer discutir, entra lá, paga a multa, regularizou. Mas uma dúvida, eu já participei de várias eleições, já participei juntamente com você lá na 34ª Zona, e a gente vê aquele pessoal idoso. Eu já participei como presidente de urna. É daquele pessoal idoso que às vezes a biometria, o dedo já está um pouco, a digital está falida quase toda pela idade. Explica aí esse processo de biometria para a gente entender bem esse pessoal mais idoso que está nos assistindo. Bom, Ricardo, há algum tempo, né, o TSE começou esse processo de coletar dados biométricos das pessoas. Hoje nós coletamos as digitais dos 10 dedos da mão, coletamos a foto da pessoa e coletamos uma assinatura digital, né? São os dados que nós chamamos de biométricos. Isso é feito numa unidade da Justiça Eleitoral. Mossoró já passou por essa coleta geral no ano de 2014 e hoje todos os municípios do Brasil já passaram por essa coleta obrigatória, né? O que acontece? Nem sempre a coleta que é feita no cartório ela é consistente, ou pelo menos assim, a máquina que vai ler na urna, ela vai coincidir. Então, hoje, por exemplo, o TSE ele já está fixando que qualquer coleta com mais de 10 anos tem que ser repetida. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque os equipamentos de coleta evoluem, o equipamento de leitura na urna evolui, né? E, por exemplo, há pessoas que têm determinadas condições que tornam mais ou menos legíveis. Nós percebemos, né, que as pessoas com maior idade, elas têm dificuldade, determinados tipos de trabalhadores, por exemplo, quem trabalha com construção civil, que tem ressecamento de dedos, pessoas que trabalham, por exemplo, com castanha, também, geralmente tem desgaste de digitais,
pessoas que têm mãos muito ressecadas, normalmente têm desgaste de digitais. Então isso aí dificulta esse batimento. Agora, a legislação, ela diz o quê? Que o mesário, em especial o presidente de mesa, ele tem condições de verificar a identidade da pessoa por outros meios. Como? Pelo documento de identificação da pessoa. Verificado que se trata realmente daquela pessoa, nós temos um procedimento específico na urna eletrônica para liberar o eleitor e ele possa votar. E aí é coletada a assinatura dele. Porque na hipótese da digital dele ser lida e bater com a da máquina, ele não precisa assinar. Tá certo? E aí vai ser feito o procedimento de identificação. Uma coisa importantíssima, Ricardo, que a população em geral fica, que às vezes questiona até sem muito cuidado, que os partidos políticos, pessoal, eles podem fiscalizar todo o processo na sessão eleitoral. Cada partido pode nomear 1 ou 2 fiscais para acompanhar o processo eleitoral. Então, se ele tiver dúvida quanto à identidade de um eleitor, o fiscal pode impugnar na hora. E aquilo, inclusive, pode ser levado até o juiz eleitoral para que ele decida sobre a identidade daquela pessoa na hora da votação. Tá certo? Assim, para que a gente não fique também pensando que é um processo aleatório da cabeça do presidente da mesa tomar essa decisão. Muito bem. Professor Márcio, outra curiosidade bastante aqui, as pessoas às vezes não participam como presidente, mesário de mesa, mas elas querem saber como é que eu posso obter, se eu posso ir na 34ª zona, onde é que eu posso obter os resultados finais das eleições. Por exemplo, nós vamos ter eleição agora para prefeito e vereadores. Como é que eu, cidadão comum do povo, posso obter esse resultado? Bom, Ricardo, hoje a Justiça Eleitoral, na verdade o governo federal, de um modo geral, ele tem as bases que a gente chama de dados abertos, né? Qualquer pesquisador hoje que conhece, né, tem lá os portais de dados abertos. Vamos começar aqui por cima. Então hoje no site do TSE você tem um portal de estatística completo. Você obtém dados, Ricardo, salvo engano, desde 62, de todas as eleições ocorridas no Brasil desde 1962, inclusive por sessão eleitoral. Mas vamos lá, se não tem acesso a isso, basta ir ao cartório eleitoral. Se você tiver dificuldade na sua zona, procura a 34ª zona, Márcio Oliveira, que eu lhe entregue. Por quê? Não são dados sigilosos. É importante dados sempre públicos. A gente entender isso. Se forem dados protegidos por uma que a gente chama hoje Lei Geral de Proteção de Dados, ninguém vai lhe dar. A não ser que você peça, com base na lei, a gente faça um procedimento, decida se é ou não dado sensível e lhe entregue. Mas esses dados de resultados são públicos. Esses dados aí você pode obter em qualquer unidade. Eu lhe dou, mas não precisa. Está lá na internet, você entra lá, TSE, estatística de resultados, repositório de dados. Aí ele vai lhe dar lá uma série de métodos de você sair pesquisando. Por município, por estado, por seção, por local de votação. Tudo isso está disponível na internet. Tudo bem. Professor Márcio, no Brasil, aliás, no mundo, nós estamos passando uma fase muito difícil. Eu digo que é uma fase difícil, onde os valores foram trocados. Nós estamos nessa fase, inverteram os valores e apareceu o fake. Quase tudo hoje é fake, né? A gente abre a internet, é fake. Como é, professor Márcio, que eu, pessoa simples do povo, posso ler informação sobre o TRE e sobre a Justiça Eleitoral e verificar se ela é verdadeira ou falsa? Olha, Ricardo, esse aí é um tema que tem sido muito difícil de enfrentar, né? O TSE, inclusive, recentemente, aprovou uma resolução, né, tratando sobre como a Justiça Eleitoral vai enfrentar esse tema. Ele define o que é fake news, o que é notícia falsa, define, inclusive, aquela lógica do que é inteligência artificial, que hoje, pessoal, não é nem só a notícia, mas o povo está gravando, por exemplo, um vídeo com a imagem de Ricardo Alfredo, com a voz de Ricardo Alfredo, sem Ricardo Alfredo nunca ter feito aquele vídeo. Que é o que a gente chama de deepfake. Hoje está surgindo isso. Quer dizer, às vezes você não vai mais nem confiar na própria imagem da pessoa falando alguma coisa, você vai colocar em dúvida. Mas assim, o que tem acontecido são as chamadas agências de checagem, né? Então assim, você tem uma notícia, você vai ter agências checando se aquilo é verdadeiro. Começam a surgir alertas de que aquela notícia é falsa.
À medida que surgem aqueles alertas, vão ser colocados repositórios dizendo que aquela notícia, que aquele vídeo, que aquela imagem é falsa. E aí as redes sociais, o que a gente chama hoje de Big Techs, as grandes instituições que detêm aí esse monopólio de informação, elas vão começar a ser responsabilizadas pela divulgação dessas informações. Em matéria eleitoral, o TSE está definindo o quê? Primeiro, o que são notícias falsas, como é que essas notícias vão começar a ser taxadas como falsas, que aí eles vão receber esses alertas das empresas de checagem. Quando uma empresa de checagem disser que é falsa, a Big Tech, a partir desse momento, ela vai também ser responsabilizada se ela continuar a divulgar esse conteúdo. Muito justo. Então, até então, ela não é responsável porque ela não sabe, ela não tem tecnicamente de sozinha e verificar a veracidade do que você publica. Verdade. Mas você publicou e uma empresa de checagem responsável disse que é falsa, ela passa a ter a obrigação de tirar seu conteúdo do ar. É o mínimo que pode fazer. Então, em matéria eleitoral, o TSE está atuando nesse sentido. Então, vai se trabalhar assim. Agora, por exemplo, no WhatsApp da vida, que não é uma rede social, vamos dizer assim. Né? Tecnicamente, do ponto de vista de informática, não é uma rede social, é um aplicativo de mensagem. Né? É mais complexo isso, porque você vai divulgando em grupos. Eu não sei nem como é que a empresa Meta, que é o responsável, vai ter condições. Mas aí, a ideia é a pessoa saber qual é a procedência dessa mensagem. Entendeu? Que realmente, Ricardo, é uma coisa muito complexa. Eu não vou mentir não para você. É complexa para as autoridades de nível mais alto, é complexo para a gente que é servidor fiscalizar, é complexo para a autoridade judiciária decidir, porque assim, você sabe que você também é da área jurídica, não é fácil para você ter uma noção do que é isso dentro do ponto de vista técnico de informática. Aí você imagine para um cidadão comum que não tem um conhecimento jurídico, não tem um conhecimento de informática, para ele discernir isso. Quer dizer, ele é quem vai ser influenciado por essa mensagem. Verdade. Eu digo a você, é um dos dilemas mais sérios da sociedade moderna. Não é da justiça eleitoral, não. É verdade. É muita dificuldade. A gente está chegando quase ao final do programa, Márcio, mas eu não poderia encerrá-lo. Esse programa de hoje, essa edição, lamentavelmente o tempo é muito curto, há muitas perguntas das pessoas que participam conosco, mas eu vou pedir licença aqui para terminar com mais 3 perguntinhas, que são, queria que você fizesse assim um arredondamento dessas perguntas rapidinho para a gente terminar e não passar o nosso prazo legal. Qual a diferença entre voto branco e voto nulo? E sobre o carro de som, né? Esses carros de som que estão por aí, é permitido? De que forma é permitido? E a última, quando você terminar essas duas, eu faço a última pergunta. Pronto, o voto branco e nulo, antigamente tinha assim, por exemplo, você pegava a cédula, riscava, é um voto nulo. Se você deixava ela sem nada, é branco. Tecnicamente, hoje na urna eletrônica, é só uma tecla, mas para contagem, nenhuma. Muito bem. Certo? Carro de som hoje, não são permitidos mais aqueles carros enormes, chamados trio elétrico, de jeito nenhum. Mini trio e carro de som pequeno, somente em carreatas, passeatas e em eventos parados. Grande esclarecimento. Tá certo? Não é mais permitido aquele carro circulando sozinho na rua como a gente via antigamente. É verdade. Pronto, então rapidamente as respostas seriam essas. Não sei se foi rápido demais. Foi muito boa, pelo contrário, boa informação. Professor Márcio, encerrando esse grau de pergunta, a urna eletrônica, na minha visão, é segura, mas nosso público precisa saber, a urna eletrônica é segura? Ricardo, é totalmente segura. É porque a gente vê o zum, vamos dizer assim, a repercussão de determinados grupos alegando a insegurança da urna, mas a nossa urna ela é auditada por vários organismos internacionais que atestam essa segurança. Por vários organismos dentro do Brasil que atestam a segurança da nossa urna eletrônica. Ela não é só um processo da máquina em si, ela é um processo composto por várias camadas que começam agora. Daqui a pouco você vai ver o processo de lacração de todos os softwares que são utilizados nela e vai até a auditoria posterior. Se você hoje quiser pegar todo o relatório do que a gente chama de hash das urnas que foram usadas em 2022, em 2020, 2018, e comparar o antes e o depois, você tem condições de saber se a urna, o que foi divulgado antes é igual ao que foi divulgado depois.
Agora, é mais fácil eu que perdi dizer que a urna foi fraudada do que admitir É o que derrota. Eu penso exatamente isso. Acho que as pessoas aproveitam muito para justificar a sua não eleição. E diga assim, Ricardo, eu acompanho a eleição desde o tempo do voto impresso. Normalmente quem perdia acusava a Justiça Eleitoral de fraude. Não é de agora, não. Não é de agora. É verdade. Você que está em casa está me ouvindo? Totalmente segura. Como eu sempre tenho escrito, não é, mas é quase impossível a gente alterar o resultado da urna. Até porque eu participei junto aqui a Márcio, lá com o TRE na 34ª zona, e a gente sabe da impossibilidade. Professor Márcio, tem alguma coisa que o senhor gostaria de comentar ou acrescentar que não foi perguntado? Ricardo, eu gostaria assim, nem em relação à justiça eleitoral, né? Mas assim, dizer a lógica do funcionamento do serviço público, né? Eu aqui dentro desses 30 anos de serviço público me considero um trabalhador no sentido de colocar, né, o meu tempo de trabalho, a minha disposição para fazer o serviço público o melhor que eu possa. Né? Às vezes a gente tem uma visão distorcida de que trabalhador do serviço público é o trabalhador que trabalha pouco e ganha bem, mas assim, nós vemos ao longo do tempo uma melhoria muito grande do que está colocado à disposição do trabalhador. Né? E que não fica aquela ideia de que a gente tem que privatizar tudo que vai melhorar as coisas, ao contrário. A gente vê alguns serviços que foram privatizados e que não prestam bons serviços e nós temos tido grande melhoria. No mais, agradecer aí ao Edilson, agradecer ao colega Clóvis pelas palavras aí, pelos elogios, às vezes a gente nem merece tanto. No final, Ricardo, uma das coisas mais importantes que eu tenho dito, quando a gente fala em vencer na vida, o que eu tenho a dizer a vocês, pessoal, que eu coloco o fato de eu ter vencido na vida é de ter deixado 4 filhos excelentes para a sociedade. Não é, por exemplo, eu ter alcançado um bom patamar financeiro, ou ter uma qualidade de vida boa, não. Mas é ter podido replicar a educação que eu tive e ter deixado bons filhos aí para a sociedade. Muito bem, professor Márcio, antes de lhe agradecer, a gente tem uma pergunta que a gente faz a todo mundo aqui. Né? Quem é Márcio por Márcio mesmo? Rapaz, eu sou um cara aí tentando seguir, sabe, Ricardo? Eu nunca fui uma pessoa de ter aquele objetivo e correr atrás. Eu fui mais ou menos naquela música do Zeca Pagodinho. Eu fui deixando a vida me levar. Né? Talvez tenha errado um pouco mais do que acertado, mas acho também que não errei tanto, né? Deixei bons frutos, como eu disse, meus filhos são meus frutos aí para a vida, né? E seguirei aí até lá na frente. Pelo menos acredito que do ponto de vista de trabalho tenho acertado, né? Pelo menos assim, eu vejo os locais que eu trabalho prestam bons serviços, as pessoas que trabalham sob a minha gestão prestam bons serviços, e as pessoas que utilizam os serviços que eu gerencio, ou meus alunos, colocam o trabalho que eu faço em bom patamar. Então isso aí eu tenho, do ponto de vista funcional, como bom exemplo, vamos dizer assim. Muito bem, professor Márcio, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa, levar o nosso abraço aos juízes, tanto da 34ª como da 33ª Zona Eleitoral. Agradecer a você pessoalmente por ter dedicado esse tempo a esclarecer nosso público aqui sobre as eleições. Muito obrigado por sua presença. Deus lhe abençoe nessa caminhada. Você sabe que eu tenho você como um amigo e admiração, sua luta, seu trabalho, sua vida de honestidade e principalmente de fé. Muito bem, pessoal. A gente vai ficar com o último vídeo, que é o teste da urna eletrônica. E daqui a pouco eu me despeço de vocês. O teste público de segurança da urna chega à sua 7ª edição em 2023. Ao longo dos últimos anos, tem crescido a participação da sociedade nessa etapa de fiscalização e auditoria do processo eleitoral.
Desde 2009, 148 investigadores já colocaram em prática 96 planos de ataque às urnas eletrônicas, somando 202 horas de testes públicos. Neste ano, foram aprovadas 85 pré-inscrições. Agora, investigadoras e investigadores deverão apresentar os planos de testes dos sistemas de votação e apuração entre outubro e novembro. O teste da urna geralmente acontece em anos não eleitorais e reúne especialistas em tecnologia da informação interessados em colaborar com a Justiça Eleitoral no aprimoramento dos sistemas eletrônicos de votação. Em 2023, o teste da urna será realizado de 27 de novembro a 1º de dezembro, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Bom, pessoal, vocês assistiram aí ao teste de urnas. Nós tivemos aqui com o professor Márcio, né? Agradecemos a ele, a você pela audiência. Mas não esqueça, quanto mais feliz, mais breve é o tempo. A vida é curta. Não perca tempo lutando contra coisas pelas quais você não pode fazer. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, viva cada momento. Sabemos que o que fazemos aqui na Terra ecoa na eternidade. Bem, pessoal, a edição do Memória Acadêmica Trajetórias vai ficando hoje por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo, agradeço a sua audiência, amizade e companhia. Fique todos bem com o nosso Deus. Se cuide para que na nossa próxima edição possamos mais uma vez estarmos juntos. Um forte abraço. Deus lhe abençoe e até lá.